Bem-vindos ao canal Sprint Talks. A primeira entrada da Aston Martin na Fórmula 1 foi com o DBR4, seu primeiro carro de corrida de roda aberta. Embora testado em 1957, estreou apenas em 59, devido ao foco da empresa no bem-sucedido carro DBR1. Em sua primeira corrida no Grande Prêmio da Holanda, ele teve dificuldades contra modelos mais novos, com Carroll Shelby e Roy Salvadori se qualificando mal, enfrentando falhas de motor durante a corrida. O destaque de Salvadori foi um sexto lugar no GP da Grã-Bretanha, enquanto outras corridas viram ambos os carros terminando sem pontos. O subsequente DBR5 para 1960 visava melhorias, mas ainda enfrentava desafios, especialmente sendo superado por carros de motor traseiro. No Grande Prêmio da Holanda, Salvadori pilotou o DBR4 mais antigo devido a problemas de prontidão do DBR5, mas acabou não largando na corrida. Após essa série de resultados ruins, com a equipe falhando em marcar um único ponto no campeonato, a Aston Martin abandonou completamente a Fórmula 1 após o Grande Prêmio da Grã-Bretanha para se concentrar nas corridas de carros esportivos. Em 2006, David Richards, que lidera o consórcio que possui a Aston Martin, e sua empresa de tecnologia ProDrive, receberam uma vaga como potencial participante para o Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2008. Diante da especulação sobre um retorno da Aston Martin à Fórmula 1, Richards deixou claro que a Aston Martin ainda tinha um longo caminho a percorrer até estar pronta para uma equipe de Fórmula 1. Ele acreditava que a rota para ser competitivo era se associar a uma equipe já existente, em vez de criar uma nova equipe com o nome Aston Martin. Em 2009, Richards anunciou novamente sua intenção de retornar à Fórmula 1 em 2010, com a possibilidade de usar o nome Aston Martin. No entanto, isso não se concretizou. Entre 2016 e 2020, a Aston Martin atuou como patrocinadora da Red Bull e como patrocinadora principal da equipe entre os anos de 2018 e 2020. Em janeiro de 2020, uma significativa injeção de investimento, vinda de Lawrence Stroll, proprietário da Racing Point, o viu adquirir uma participação de 16,7% na Aston Martin. Essa transação desencadeou uma série de eventos marcantes para a marca. O primeiro deles foi a mudança de nome da equipe de Fórmula 1, anteriormente conhecida como Racing Point UK, para a Aston Martin F1 Team para a temporada de 2021. Esse movimento representou não apenas uma mudança de identidade, mas também marcou o retorno da icônica marca britânica ao cenário da Fórmula 1 após uma ausência de 61 anos. A mudança de nome não foi a única transformação. A equipe também decidiu abandonar a tradicional cor rosa da patrocinadora BWT, em favor de uma nova paleta, inspirada no verde britânico característico da Aston Martin. Essa escolha não apenas trouxe uma identidade visual renovada, mas também reforçou os laços entre a equipe de Fórmula 1 e a marca de automóveis de luxo. Além disso, o patrocínio principal da equipe foi assegurado pela empresa de tecnologia Cognizant. Em março de 2021, o tão aguardado carro de Fórmula 1 da Aston Martin, o AMR21, foi finalmente revelado ao público, gerando entusiasmo para os fãs e sinalizando as ambições da equipe para a temporada. No que diz respeito aos pilotos, a equipe anunciou uma mudança significativa. Sebastian Vettel, um piloto consagrado com 4 títulos mundiais no currículo, foi contratado para substituir Sérgio Pérez. Ele se juntou a Lance Stroll, filho de Lawrence Stroll, formando uma dupla promissora para a temporada de 2021. Vettel rapidamente fez história ao conquistar o primeiro pódio da Aston Martin ao terminar em segundo no GP do Azerbaijão. No entanto, nem tudo foram rosas. Após um segundo lugar no GP da Hungria, ele foi desqualificado devido a uma questão relacionada à amostra de combustível. Apesar das dificuldades, a equipe demonstrou seu compromisso com o futuro ao anunciar planos ambiciosos de expansão, planejando aumentar sua equipe de 535 para 800 funcionários até junho de 2021. A temporada de 2022 trouxe mais mudanças. Sebastian Vettel perdeu as 2 primeiras corridas, retornando no Grande Prêmio da Austrália. No entanto, Vettel posteriormente anunciou sua aposentadoria ao final da temporada, abrindo caminho para a chegada do bicampeão Fernando Alonso, para a temporada do ano de 2023. Alonso fez uma grande temporada, principalmente durante as primeiras corridas, conquistando constantemente pódios para o time. Além disso, a equipe viu mudanças em sua equipe de pilotos de testes e reservas, com Stoffel Van Dorn e Filipe Drugovich assumindo esses papéis. Nico Hülkenberg, que antes ocupava o cargo de piloto reserva, deixou a equipe para retornar como piloto titular pela Haas F1 Team. Para 2025, a Aston Martin continuará com Lance Stroll e Fernando Alonso como seus pilotos, mantendo a mesma dupla desde 2023. A partir de 2026, a equipe usará motores Honda como parte de uma parceria de fábrica que visa a chance de brigar pelo título. A Aston Martin nunca conseguiu uma vitória na categoria. Em 1959, o melhor resultado da equipe foram 2 sextos lugares com Roy Salvadori, na Grã-Bretanha e em Portugal. Após 60 anos, em 2021, Sebastian Vettel conseguiu o melhor resultado da equipe com o 2º lugar em Mônaco. 2 anos depois, em 2023, Fernando Alonso conseguiu esse ótimo resultado 3 vezes, sendo 2º em Mônaco, no Canadá e na Holanda. E esse foi o vídeo de hoje.
Galera, muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Não esqueça do like no vídeo, se inscrever no nosso canal, curtir, comentar, compartilhar, chamar a galera porque tem muito mais coisa maneira por vir. É isso, rapaziada. Ativem o sininho. Valeu, fui!